Pessoal, bom dia. Vamos falar um pouquinho hoje sobre órtese e prótese, dando uma pequena aula de introdução, né, a essa disciplina. Bom, o que seria uma órtese? Órtese é considerada um dispositivo externo. O principal objetivo dela é restringir o movimento voluntário ou involuntário, assistir um movimento, e esse movimento geralmente é um movimento funcional, fazer uma transferência de carga. Então, a órtese ela pode ser usada tanto para estabilizar, gerar movimento, restringir movimento, procurando devolver a esse indivíduo a maior funcionalidade possível. A primeira ocorrência de uma órtese se deu da Quinta Dinastia Egípcia, de 2750 a 2650 a.C. Já as próteses, elas vêm com a função de substituir um órgão, um membro ou parte desse membro que possa ter sido acometido, destruído, né? Ou gravemente acometido ao ponto de ter que ser feita a retirada desse membro. Bom, esse acometimento ele pode vir através de um meio traumático ou não traumático. E uma das próteses que nós conhecemos muito aí são as artroplastias, né? Comumente usadas em ombro, quadril, joelho. Ou então a utilização de uma prótese que ela pode ser funcional, como a que nós vemos aqui acima, ó, que são de indivíduos que são atletas e utilizam essa prótese para continuar com o seu esporte. Ou muitas vezes essa própria amputação que esse indivíduo sofreu, ela vem como um mecanismo de influenciá-lo à prática desse esporte. Nós temos também os meios auxiliares de locomoção, muletas, cadeiras de rodas, andadores, que vão auxiliar a função motora. Ela não tem a função nem de corrigir, nem de substituir determinada estrutura corporal que foi prejudicada. Na verdade, ele vem apenas como auxiliar de indivíduos que não podem deambular ou que tenham uma dificuldade maior na deambulação. Bom, quem pode prescrever essa órtese? Fisioterapeuta, médico, terapeuta ocupacional. Mas para isso eu dependo de uma avaliação detalhada. Eu tenho que avaliar muito bem as disfunções que esse indivíduo vem sofrendo, quais são as partes do corpo que estão comprometidas, quais são as estruturas corporais comprometidas, qual é a função que eu quero devolver a ele, né? Então, isso me demanda um grande conhecimento da anatomia e um grande conhecimento também da biomecânica. Nós temos que avaliar movimentos do paciente. Quais movimentos esse paciente é capaz de realizar? E aí nós partimos para flexão, extensão, abdução, rotações, circundações, objetivando sempre identificar o músculo que é incapaz de realizar aquela função, a estrutura articular que está comprometida, muitas vezes é uma estrutura neural que foi lesionada e compromete determinada região ou determinados músculos do corpo. E aí eu tenho que procurar o máximo possível devolver esse indivíduo para as suas atividades de vidas diárias. E como fazer isso? Tornar essa estrutura que sofreu uma contratura ou deformidade, por exemplo, o mais funcional possível. Na avaliação de uma órtese, eu tenho que avaliar de forma muito clara e precisa os pontos de pressão. Muitas vezes, a colocação de uma órtese gera determinados pontos de pressão que vão gerar dor, lesões teciduais, edemas. Então, isso tem que ser muito bem avaliado. O tamanho dessa órtese tem que ser o tamanho adequado para cada indivíduo. O material que está sendo utilizado. Nós temos materiais que são mais leves, mais flexíveis, menos flexíveis, mais pesados. Isso tudo tem que ser avaliado de acordo com a estrutura do paciente. E materiais que podem ser mais caros ou mais baratos. Isso também vai influenciar na condição, né, desse paciente poder fazer a aquisição dessa órtese. Nós temos algumas contraindicações.
né? São restrições de articulações funcionais. Eu não posso restringir uma articulação que esteja funcional com a utilização de uma órtese. Se a articulação é funcional, eu devo mantê-la com a sua funcionalidade. Eu tenho que avaliar se essa órtese ela está piorando a marcha ou se ela está causando alguma alteração na postura desse paciente. Se causa dor ou piora uma dor que ele possa estar sentindo. A presença de escaras, que são lesões teciduais graves e importantes que devem ser avaliadas diariamente. Se essa órtese ela pode causar uma dependência física. Muitas vezes nós colocamos uma órtese no indivíduo e mesmo após a retirada dessa órtese, ele continua deambulando, fazendo determinado gestual, como se ainda estivesse com a dependência física daquela órtese. Muitas vezes isso acontece por conta de talvez não tanta segurança em realizar determinado movimento, né? E isso vem com essa condição psicológica que está aí descrito. Quando colocamos uma órtese, temos algumas orientações ao dar a esse paciente. Primeira, evitar tomar banho com a órtese. Essa órtese molhada, ela pode criar algum tipo de fungo, dificuldade ela está totalmente seca naquela região. Então, sempre que puder, evite tomar banho com a órtese. Higiene sempre dessa órtese. Determinadas órteses elas pedem meias de algodão, exatamente para estar evitando o contato direto da órtese com a pele, que pode causar algumas lesões. Então, essa meia de algodão é muito mais com a segurança e conforto do paciente. E sempre precaução ao dormir. Eu não vou dizer ao meu paciente que ele não durma com a órtese, mas eu tenho que dizer a ele que ele tenha precaução ao dormir para que essa órtese não venha prejudicar, né, futuramente ele, em vez de estar aí auxiliando ele também. Qual o material? Aço inoxidável e alumínio. Aqui eu tenho um material de maior resistência. Aqui eu tenho um material de maior leveza. Não significa dizer que o alumínio não é resistente, mas o aço com certeza é um material muito mais resistente que o alumínio. Mas aí eu tenho que ver e avaliar o que é que eu quero. Resistência, leveza, eu vou querer os dois. Então, é uma avaliação que tem que ser feita paciente a paciente. Pode ter uma órtese de madeira, de couro, de tecido, termoplástico, que é um material que ele pode ser moldado de acordo com a minha necessidade, né? Eu faço o aquecimento desse material e vou moldando ele para cada indivíduo, ou seja, ele é um material que ele vai ser feito sobre medida. Observar o objetivo terapêutico e característica de cada material desse, levando sempre em consideração o nosso paciente, o indivíduo que vai utilizar essa órtese. Ele é o principal fator, né, na escolha desse material. Bom, então nós temos aqui que avaliar resistência, durabilidade, peso, conforto e funcionalidade. São pontos de avaliação durante a indicação de uma órtese. Eu tenho que buscar identificar qual é a resistência desse material, maior ou menor. Durabilidade. Com certeza, determinados materiais eles duram muito mais do que outros. Mas eu tenho que ver, será que esse paciente meu ele vai realmente precisar utilizar essa órtese por tanto tempo? Então eu posso estar optando por um material que pode ter uma durabilidade menor, mas que também pode ter um preço menor e uma funcionalidade melhor. Então, tudo isso pode ser avaliado durante a escolha dessa órtese. O peso, né, é algo importantíssimo para se avaliar, porque muitas vezes eu posso estar usando uma órtese que vai causar um problema postural nesse paciente por conta do peso excessivo desse material, né? Conforto, sempre o máximo de conforto possível para esse indivíduo, e funcionalidade é algo que nós temos como ponto principal aí nessa avaliação. Bom, como nós falamos de órtese, existe uma grande dificuldade, né, que é a utilização de nomes que venham ser dadas por pesquisadores, ou seja, o indivíduo que identificou
e viu primeiro aquela órtese e avaliou e prescreveu e descobriu aquela órtese e o lugar onde ela foi feita, né? Há algum tempo, né, já se preconiza a padronização da nomenclatura, né, por referência anatômica e objetivo funcional. Isso, na verdade, aconteceu com Harris em 1973. Então, hoje em dia, nós usamos muita nomenclatura pelo local que essa órtese, né, ela é utilizada. Bom, e aí vem a nossa velha e boa aula de inglês. Por que aula de inglês? Porque eu não tenho como conhecer o nome de determinadas órteses sem saber o nome da articulação em inglês. Ou seja, gente, eu tenho que buscar o local onde essa órtese está sendo usada. Algumas nomenclaturas elas utilizam a língua portuguesa. Então eu posso encontrar aí órtese de joelho, tornozelo e pé. Muito fácil. Mas eu posso encontrar também uma órtese chamada CAFO, que significa joelho, knee, tornozelo, ankle e pé, foot. Então eu utilizo os três nomes, K, A, F e O de órteses. Então é importante eu saber que hip vem de quadril. Então eu vou utilizar a inicial H. Joelho, knee, eu vou utilizar a inicial K. Ankle, tornozelo, eu vou utilizar a inicial A. E foot, pé, eu vou utilizar a inicial F. Então, utilizando essa nomenclatura, o que é que nós podemos fazer? Eu venho aqui, ó, colete. Quando eu falo de colete, eu estou falando do brace. Então, eu posso ter aqui, por exemplo, ó, o knee brace. Knee, joelho. Brace é o colete de joelho que eu posso chamar de KO. É uma órtese apenas para o joelho. Aquela velha e conhecida joelheira, que eu coloco a joelheira lá no joelhinho do cara. Eu posso ter um estabilizador maior de joelho, pós-cirúrgico. Então, essas são chamadas de brace. Brace de joelho, ou KO. Eu posso ter a AFO. AFO, ela é uma órtese curta para membro inferior. Então, a AFO, ela traz a nomenclatura ankle, tornozelo, F, pé, O, órteses. Então, uma órtese de tornozelo e pé. Já aqui eu tenho uma órtese longa para membros inferiores. Ela utiliza a nomenclatura K de joelho, A, tornozelo, F, pé e O de órteses. Então, ó, CAFO, joelho, tornozelo e pé, órtese. Órtese longa para membro inferior, que pode vir acoplada ou não ao quadril. Ela é chamada de HCAFO. A única nomenclatura que eu vou incluir aqui é hip, que vem de quadril. Então, hip, knee, ankle, foot, órteses. Então, HCAFO. Então, eu teria uma AFO para tornozelo e pé. Eu posso ter uma FO só de pé. Eu posso ter uma CAFO, joelho, tornozelo e pé. Ou um HCAFO, quadril, joelho, tornozelo e pé. Bom, TLSO, a nomenclatura vem de torácica, lombar, sacral, órteses. Então, é uma órtese que ela vai pegar a região torácica, lombar e ela pode pegar a região sacral também, fazendo uma estabilização maior. E ainda nós temos aquelas velhas órteses cervicais, né? Ela vai ser cervical, torácica, lombar e com um apoio sacral. Então, essa órtese aqui é chamada CTLSO. Ela pega desde a região cervical até a região sacral. Bom, aí nós vamos partir para a nomenclatura de membro superior. Shoulder, ombro. Elbow, cotovelo. Wrist, pulso. Hand, mão. Utilizaremos a mesma nomenclatura para essas órteses, utilizando S, E, W e H. Então, vamos buscar agora a nomenclatura dessas órteses. Então, ó, EO, elbow, órteses. SO, shoulder, órteses. Aí vem WHO, significa que é punho, mão, órteses. Se eu pego elbow, wrist, hand, órteses, significa que eu estou pegando uma órtese de cotovelo, punho e mão. Então, ó, eu tenho uma órtese de cotovelo, punho e mão.
eu tenho uma órtese aqui que ela vai pegar o cotovelo, eu tenho uma órtese que vai pegar punho e mão e uma órtese estabilizadora para o ombro. Então, observe que, a depender do modelo da órtese, eu vou ter tanto um objetivo quanto a nomenclatura sendo caracterizada de acordo com a região que essa órtese está estabilizando, devolvendo funcionalidade, limitando determinados movimentos. Então, por exemplo, essa órtese aqui é uma órtese estática. Ela limita movimentos de flexo e extensão de punhos e dedos. Muito utilizada para pacientes hemiplégicos, por exemplo, né, que tem a contratura em flexão. Então, essa órtese vai manter a mão dele aberta, assim como o punho, em determinada extensão, evitando a flexão de punhos e dedos. Então, essas órteses elas podem ser estáticas ou rígidas, dinâmicas ou funcionais. Então, eu posso ter uma órtese que apenas estabilize, ela seja fixa e não leve movimento nenhum. Eu posso ter uma órtese que seja dinâmica. Então, essa órtese ela pode me permitir determinado movimento e limitar outro movimento. É um paciente que ele consegue fazer a extensão, mas ele não consegue fazer a flexão, ou ele não pode fazer a flexão. Então, eu limito determinado movimento e libero outro movimento para ele. Existem as órteses de reação ao solo, que elas auxiliam, por exemplo, na deambulação. E as órteses articuladas, né, que elas não são as estáticas, né, com limitadoras de movimento, elas são articuladas que permitem os movimentos em determinadas amplitudes ou determinados graus, o movimento de forma específica, como eu falei, uma flexão, uma extensão ou algo desse tipo. Temos as órteses pré-fabricadas. Essas você chega numa loja específica, encontra a órtese pronta, você vai pegar, colocar, ver se adequou ao seu paciente e comprá-la. Existem as órteses pré-fabricadas ajustáveis. Então, essa órtese ela vem pronta, mas você ainda tem a possibilidade de ajustar ela de acordo com alguma funcionalidade que ela tenha na questão da extensão, flexão, alguma estrutura que possa fazer esse movimento acontecer. E tem as confeccionadas sob medida, que você vai pegar seu paciente, vai fazer um molde, vai tirar o molde dessa órtese e vai fabricar uma órtese sob medida específica para o seu paciente. Bom, a órtese estática ou passiva, o que é que ela faz? Previne contraturas, imobiliza ou limita a articulação, posiciona ou alinha essa articulação e ela dá um repouso articular. Então, essa órtese estática ou passiva é a órtese fixa. Ela não vai permitir nenhum tipo de movimento. Então, é aquele paciente que você precisa limitar todos os movimentos nele para dar um conforto articular, para dar uma estabilidade, para ele poder se recuperar de determinada lesão. Então, essa órtese é chamada de estática ou passiva. Nós temos as órteses dinâmicas. Essas vão direcionar o movimento. Ou elas podem até gerar um estímulo para um determinado músculo, permitindo, por exemplo, que o paciente faça uma plantiflexão, mas que limite uma dorsoflexão. Ou o movimento oposto, ele permite uma dorso, mas limita uma plante. Então, isso aí são especificidades que você vai estudar caso a caso o que é que você vai utilizar para poder limitar ou não determinados movimentos. Então, gente, uma boa semana, um bom fim de semana para vocês e que nós possamos estar aqui juntos na próxima aula. Um grande abraço e até lá.